Como o jejum pode nos ajudar a crescer espiritualmente? Oi, meu nome é Thaís Vargas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre jejum e como ele pode nos auxiliar na batalha espiritual e também a entender mais e discernir as coisas espirituais. Eu sou uma pessoa que sou cristã desde bem pequena, porém eu nunca tive o hábito de jejuar e nunca ouvia ninguém falar muito sobre jejum. Então eu passei a minha vida inteira não jejuando. Eu acredito que por causa disso nada acontecia na minha vida e eu não entendia nada do que Deus queria para minha vida. Um belo dia eu comecei a jejuar e aí coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a jejuar diariamente, fiz um propósito com Deus de vários dias e eu coloquei num caderno várias coisas que eu queria resolver, que eu queria mudar na minha vida, porque para mim já estava bem difícil e com isso Deus foi me mudando e foi me tratando. Me lembro que eu fiz um jejum de 6 horas por dia, mas por vários dias mesmo, foi mais de 30 dias. E esse jejum foi importante para eu entender mais e sentir as coisas espirituais. Antes eu não sentia nada do mundo espiritual, mas com o jejum eu descobri que eu estava numa batalha espiritual muito grande. Estava ali há um bom tempo numa batalha espiritual e sempre perdendo, sempre o inimigo ganhando, porque eu não tinha nem noção do que eu estava enfrentando. Então eu comecei a jejuar e comecei a sentir muito arrepio, comecei a sentir cheiros que eu não sentia antes. Então eu comecei a ver que era ataque do inimigo e eu estava sentindo. Na hora, às vezes eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu repreendia, começava a orar. De repente, às vezes até de tanto orar, eu começava a sentir até cheiro bom, cheiro de incenso. E com isso eu comecei a perceber que nós somos seres que também vemos o mundo espiritual, mas de outra forma, através de um arrepio, através de um zumbido no ouvido ou através de um cheiro. Então, com o jejum eu comecei a sentir essas coisas também, porque a minha carne, ela estava muito viva e com o jejum eu estava matando a minha carne. Então eu comecei a deixar o meu espírito mais vivo e mais alimentado. E com isso eu sentia o mundo espiritual à minha volta. Eu sentia uma guerra, eu sentia algum ataque, começava a orar, fazer oração de guerra, repreender todo o mal, tudo em nome de Jesus. E o inimigo viu que eu estava entendendo mais sobre essas coisas e ele tentava fazer eu desistir, tentava me colocar medo, tentava me assustar, às vezes com sonhos aterrorizantes. Com isso eu fui vendo que a gente às vezes não pode dar tanta moral assim pro que o inimigo faz. Às vezes ele fica querendo chamar atenção e você fica ali toda hora, oh meu Deus, se ele nos atacou a gente repreende, ou se ele tá planejando alguma coisa e a gente sentiu, a gente tem que repreender e vida que segue, continuar fazendo as coisas da nossa vida. E aí eu percebi que algumas pessoas tinham visão aberta no mundo espiritual e viam vultos, e tinham pessoas que tinham audição espiritual e ouvia coisas, ouviam vozes, ouviam alguma movimentação de correntes quebrando. Então, quando você escutar esse tipo de coisa no mundo espiritual, já começa a guerrear em oração, repreender, declarar coisas boas aonde você estiver ali, se for na sua casa, começa a declarar, profetizar coisas boas, vitória, e que o inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida. Às vezes perecemos, perdemos lutas porque a gente não tem o conhecimento, porque as pessoas têm medo de falar de mundo espiritual. E eu sou uma pessoa que, depois que eu descobri o mundo espiritual, não tem como eu não falar mais de mundo espiritual. Tudo, pra mim, tudo começa no espiritual. Se você tá com uma doença aqui, alguma coisa do tipo, você tá sentindo até uma dor de cabeça, isso é um tipo de revelação. Às vezes você tá passando por uma batalha ali e você tá sentindo aquela dor de cabeça e você tem que repreender. Quando eu comecei a ver dessa maneira, tudo mudou. Parece que as coisas ficaram mais fáceis ainda, porque eu passei por um deserto muito grande e eu comecei a colocar tudo na dependência de Deus. Então tudo eu colocava na dependência de Deus, eu orava para que Deus fizesse a obra. O nosso papel é orar, batalharmos em oração. Ele quem vai resolver, quem vai mover o mundo espiritual. Porém, a oração, ela é muito importante para a gente crescer espiritualmente. Antes eu não orava nada. Eu passava dias ali, eu falava oi Deus e agradecia, eu só sabia agradecer. Porque eu pensava o seguinte: se Deus já sabe o que eu preciso, o que eu quero, por que eu vou ficar pedindo? Aí eu nunca pedia nada. Aí a partir do momento que eu comecei a pedir, eu comecei a entender que Deus quer que a gente peça
o que a gente quer, porque ele vai trazer, resposta de oração. Você pediu, lembra? Então isso é uma prova de que Deus fala conosco e que Deus vai fazer o melhor por nós. Então, se a gente não pedir nada para Deus, como que ele vai mostrar o seu poder para outras pessoas que não são crentes? Para chegar até uma pessoa que não é crente, você vai contar um testemunho. Olha, certa vez eu orei, às vezes a pessoa vai estar passando por um momento difícil de enfermidade ou de dificuldade em alguma área da vida. Aí você vai contar um testemunho seu, você não vai fazer aquela pregação linda, você só vai falar da sua vida. Olha, teve um dia que eu orei pra Deus e tal, eu tava precisando muito de alguma coisa. Um belo dia Deus foi lá e me mandou exatamente como eu pedi. E isso vai ser uma prova, um testemunho para aquela pessoa acreditar em Deus, porque como crerão se não há quem pregue? Como que as pessoas que não são crentes vão acreditar, vão crer em Deus se ninguém falar? Por isso que o seu testemunho é muito importante. Mas você pode perguntar, mas eu trabalho o dia inteiro, como que eu vou jejuar? Você pode jejuar do mesmo jeito, só que você tem que separar um momento para você orar, ter um momento de oração. Você pode dizer, para mim é muito difícil jejuar, se eu ficar 2 horas sem comer eu já tô desmaiando. Então para você já 2 horas já tá ótimo. Para Deus vai significar muito e ele vai te dar resposta. Só que nunca limite as suas condições. Às vezes você não tem nada, você não tem nenhum problema de saúde, você não está grávida, não tem problema nenhum. Você começa o jejum aos poucos e depois você vai aumentando as horas de jejum para 3 horas, 4 horas, 5 horas. E aí você vai aumentando. E quanto maior o jejum, maiores serão os feitos no mundo espiritual que Deus vai fazer na sua vida. Pense aí o que mais você gosta de fazer. É uma Netflix, ficar no tempo no celular, ficar vendo vídeo na internet que não edifica, jogar videogame. E eu digo por experiência própria que Deus quer que você entregue essas coisas que você mais gosta pra ele. E comer é uma coisa que a gente gosta muito. Eu principalmente gosto muito de comer. E com o jejum isso aumentou as minhas visões. Eu tenho visão fechada. Às vezes eu estou sentada em algum lugar e fecho o olho, tenho uma breve visão. Há pessoas que têm visão aberta. E quando eu estou dormindo em sonho, eu também tenho visões, que são sonhos muito vívidos e que você percebe que você está sonhando. E com o jejum isso intensifica mais. E se você quer aumentar a sua patente no mundo espiritual e onde você passar, você vai ter uma autoridade espiritual, você tem que jejuar. Eu, por exemplo, sempre sou muito perseguida. Só de eu estar aqui fazendo algo diferente, fazendo um vídeo no YouTube, eu sou muito perseguida. O inimigo já ataca. Então eu tenho que estar sempre jejuando o dia inteiro, escutando louvor. E assim eu consigo me proteger, me revestir da armadura de Deus, que é o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas do evangelho, escudo da fé, espada do espírito. A gente tem que sempre estar alimentando o nosso espírito. E isso eu experimentei na prática. Antes eu não fazia nada disso. E eu era atacada constantemente pelo inimigo. O inimigo roubava tudo que podia de mim. Roubava meu trabalho, roubava meu dinheiro, roubava o que você imaginar. Amizade, relacionamento, tudo ele atacava. Eu não fazia nada, eu não pregava nada pra ninguém, eu não ajudava ninguém. Eu era uma pessoa que queria ficar sentada no banco da igreja e não fazer nada. A única coisa que eu gostava de fazer era cantar, que era uma coisa assim que eu queria fazer, mas sem muito compromisso. O que eu percebi é que mesmo não fazendo nada, o inimigo me atacava. E isso eu acho que foi desde criança. Acho que o inimigo já via algo, uma movimentação ali no mundo espiritual. Ele já percebia algo acontecendo ao meu redor. Porém, eu nunca percebi nada e eu queria ficar quietinha ali. Eu acho que até o inimigo tinha medo de mim, porque ele sempre tentava me derrubar e ele conseguia me enganar. Ele falava, você não serve pra nada, você é uma pessoa que nunca vai ter nada. E eu acreditava. Aí eu ficava ali quietinha no meu banco e falava, Deus, eu vou ficar aqui de boa, não quero fazer nada. Porém, chegou uma hora que Deus foi maior na minha vida e conseguiu falar comigo e falar, filha, eu tenho um propósito pra você. Cada pessoa, cada filho tem um propósito no reino de Deus. E aí Deus falou comigo e foi muito maior do que as vozes do inimigo. E aí eu falei, agora eu vou ter que fazer, né? Tudo que eu não fiz na minha vida inteira, eu vou ter que fazer. E o jejum foi que ajudou a eu entender o meu chamado. O jejum é importantíssimo para isso, aliado a visões e etc. Só que um perigo que tem as visões e sonhos que você não pode ignorar,
porque às vezes o inimigo coloca sonhos que é para nos enganar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o inimigo pode colocar um sonho, uma visão em você, falando, ó, é para você se separar do seu marido. Só que isso vai contra a Bíblia. Então tudo que vai contra a Bíblia é do inimigo. Ou ele coloca, ó, vai lá e planta uma igreja e fala que todas as irmãs podem namorar com quem quiser, não precisam se casar, ou pode fazer o que quiser. Vai lá e monta uma igreja assim. Aí você já pode desconfiar que é uma visão, um sonho do inimigo. E isso que nós devemos ter cuidado. Quando sonhamos, quando temos visões, nós devemos pedir confirmação para Deus. Se alguém for revelar alguma coisa, ó, tive uma visão assim sobre você, peça confirmação para Deus. É isso mesmo, Deus? E Deus vai te confirmar. Tenha fé, seja através de uma criança, às vezes através de números. Deus fala através de qualquer coisa, através de números, através de crianças, de pastores. E se você pedir com fé e acreditar, Deus vai te entregar a resposta, vai te confirmar se é ou não. Mas por isso devemos ter muito cuidado com as nossas visões e sonhos, porque o inimigo vai atentar. Como tá lá na Bíblia, quando Jesus esteve no deserto, o inimigo tentou. Olha, veja essas riquezas dessa terra, tudo eu vou te dar se me adorares. Olha isso, você não quer transformar essas pedras em pães? Provações. E Deus vai te provar, porque se você realmente estiver com Deus e estiver firme, você não vai ceder às tentativas do diabo. E às vezes você nunca jejuou, nunca orou. Isso é muito normal no meio cristão, pessoas jovens, adultos que não oram, não lêem a Bíblia, não buscam, porque eu sei, e eu fui assim, ficava o dia inteiro no celular e não lia um versículo. Então eu sei que isso acontece muito. Quando você começar a jejuar, às vezes o inimigo vai vir querer roubar o que Deus tem pra você. Às vezes Deus tem algo muito grande na sua vida. Deus quer colocar um emprego muito bom pra você ser coluna na igreja. Às vezes Deus quer colocar algo na sua vida ali que vai edificar a igreja. O inimigo vai tentar te impedir e tirar. Mas quando você começar a jejuar, não tenha medo, porque o inimigo vai vir pra cima. Não tenha medo, continue firme. Vá adiante, vá até o final do seu propósito. Se você ficar doente, acontecer alguma coisa, anote no caderno. Se eu ficar doente, eu vou parar, mas quando eu voltar, vou terminar até o final dos dias do meu propósito. Então, não desista, se você é novo em jejuar. Agora, se você jejuava, mas jejuava errado, às vezes você não entendia, estava fazendo ali, mas não estava entendendo muito o que estava acontecendo, saiba que o jejum, o inimigo vai vir para cima, porque as visões, os sonhos se intensificam. Então não fique assustado. Às vezes vão acontecer coisas que você não vai entender, situações, experiências sobrenaturais. Tem coisas que a gente vive, Deus nos revelou, Deus faz com que a gente tenha aquela experiência sobrenatural, mas não é para todo mundo que a gente deve contar, porque nem todo mundo tá preparado para escutar aquilo. Tem pessoas que acham que, assim como eu era, só ir na igreja, sem vontade, ia na igreja, lia a Bíblia lá uma vez na semana, achava até legal, achava até edificante, mas ficava por ali, e com isso o inimigo ia tomando conta da minha vida. E a pessoa acha que tá tudo bem. Eu tenho um problema aqui no meu casamento, na minha faculdade, no meu trabalho, com meu filho. Eu tenho problema, mas quem não tem problema? Aí a pessoa não busca resolver aquele problema. Pessoas religiosas que só vão na igreja só pra cumprir o papel. Estou indo na igreja, sou crente, para as pessoas verem ao redor, ele é crente, ele tá indo na igreja. Mas por dentro a pessoa tá totalmente perdida, tá sendo oprimida pelo inimigo, porque um sintoma de opressão é não ler a Bíblia e não orar. Isso significa que você está sendo muito oprimido. Se você não tem aquele gosto, aquela vontade de orar e ler a Bíblia, é porque você está sendo oprimido. E é claro, a minha carne, ela não gosta de jejuar, ela não gosta de orar, ela não gosta de ler a Bíblia. Às vezes eu tô, hoje eu não vou jejuar, hoje eu vou ficar de boa. Mas aí eu falo, vou ter que fazer esse sacrifício, porque tá me ajudando. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, lá em 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Então, irmãos, não seja religioso. Seja aquela pessoa espiritual. Crê em coisas espirituais. Creia no agir do Espírito Santo de Deus, no poder. Trate de alimentar o Espírito para você viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, não deixem de viver o sobrenatural de Deus. Busquem até achá-lo, que Deus vai mostrar para vocês. Porque eu conheço muitas pessoas que não acreditam em visões, não acreditam em sonhos, não acreditam em nada do mundo espiritual. Acham que é só o mundo físico em que nós estamos olhando aqui. Porém, nós estamos aqui fisicamente, mas ao mesmo tempo tem um mundo espiritual agindo que nós não estamos vendo, porque Deus não nos permite ver. Porém, quando sua visão é aberta, você vê muitas coisas. Então, se você quer ter sua visão espiritual aberta, audição, peça a Deus que Ele vai abrir para você. Porque o ouvir e o ver o mundo espiritual é uma forma de Deus também falar conosco. Ele vai permitir nós vermos ou não. Então, a partir de hoje, se prepare para viver o sobrenatural e uma nova etapa na sua vida. Porque Deus vai fazer coisas grandes. Às vezes, Deus não nos permite vivenciar certas coisas porque nós não entendemos, não conhecemos. Por isso que é bom vermos vídeos, lermos livros edificadores, a Bíblia mesmo, para entender certas coisas. Porque quando acontecer conosco, nós vamos entender o que aconteceu. Uma vez, eu tive uma visão, uma experiência sobrenatural, e na hora eu não entendi e eu até fiquei com medo. Então ali Deus me mostrou que nós precisamos entender, conhecer, que assim Ele vai entregar uma experiência maior e assim Ele vai aumentando experiências maiores pra gente. Então Ele não vai entregar uma experiência sendo que você não sabe nada de visão, de mundo espiritual. Então quanto mais você conhece, mais Deus vai te mostrar. E tenha um coração de criança, aquela criança que crê no poder de Deus, crê de todo o coração. Porque para entrar no reino dos céus, nós temos que nos fazer como criança. E eu peço para Deus agora que você tenha um romper sobrenatural na sua vida, de hoje em diante, que você tenha experiências sobrenaturais, que Deus avive essa chama no seu coração. E que o avivamento seja grande na sua vida. E que muitos que dormem ainda possam ser despertados em nome de Jesus. E eu procuro aqui no meu canal pessoas que têm fome e sede de Jesus. Aquelas pessoas que estão insaciáveis e querem mais e mais e mais e mais a Jesus. E Deus quer esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que a paz de Deus seja com você, que o amor de Deus te envolva, que o Espírito Santo te abrace com um amor incondicional, que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus agora e neste momento. E eu posso te falar que quando você começar a fazer toda essa busca de jejum e oração, você depois vai se tornar outra pessoa e você não vai querer saber mais de outra coisa. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence do pecado e do juízo e te convence de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. E a Deus seja toda a honra e toda a glória. E se você gosta desse conteúdo desse canal, me siga, não deixa de comentar, não deixa de curtir. Sempre nos primeiros dias eu tento responder os comentários. E depois que você começar a jejuar, não esquece de voltar aqui e comentar as suas experiências e tudo que aconteceu com você. Até mais e que Deus te abençoe.